Mais uma vez, shalom, shalom a todos nossos seguidores, todos aqueles que saibam que o pão matinal sempre edifica a sua alma. Estou aqui mais convosco, sendo vosso irmão bem amado, de nome José Manuel Gomes, sendo um pastor de um rebanho identificado pelo tabernáculo de Deus. O meu rebanho denomina-se tabernáculo de Deus. Portanto, mas além deste rebanho, Jesus Cristo tem um rebanho grande. Os nossos países não nos separam de entrar neste rebanho de Jesus. Mas quando a palavra de Deus te vem, não tem nada a ver com quatro paredes, onde as pessoas se congregam fechados ou dentro de quatro paredes. Mas, de momento, estou falando com todo aquele que tem alma, tem espírito, consegue captar a palavra de Deus de todos os caminhos que vier, desde que você sabe identificar as coisas de Deus. Portanto, começamos a me chamar o dono para estar conosco nesta manhã, nesta sexta-feira, dia 9 de novembro de 2022. É uma graça, uma bênção. Dia 9 de novembro. Escuta o teu pão e vais comer neste 9º dia do 9º mês. Querido Pai Celestial, estamos aqui presentes. Queremos receber algo da sua parte. Queremos uma força espiritual. Penetra no nosso espírito e na nossa alma. E as nossas almas tornam-se mais fortes. Estou aqui falando como um instrumento, os lábios humanos, um mortal falando diante dos outros mortais. Unja-me, Senhor, e fale através dos meus lábios. Tudo pedi no nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguém está doente, no final deste ouvir, esta exortação, esta palavra, se ele crer em ti, se ele crer nesta palavra, o dá a sua saúde. O diabo roubou. Devolve aquilo, Pai. No nome de Jesus Cristo, o grande médico. Amém. Amém, amém, meus amores.
Vamos diretamente ler os capítulos que você está vendo no teu ecrã. No livro de João, o Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 23. Eu gostaria de dar o sujeito desta manhã, o que levou muitas pessoas a acreditarem que Jesus era filho de Deus. Muitas das vezes você diz: se eu tivesse no tempo de Jesus, eu acreditaria nele. Sabe o que fez com que muita gente sabotasse nele? Porque foram ensinados que os milagres de Jesus vinham do diabo, pelos religiosos, pregadores daquela era. E muita gente blasfemaram as obras de Deus que Jesus estava manifestando. Enquanto que Deus estava confirmando que Jesus era seu filho, através daquilo que vamos ler. E os que tinham a semente de Deus conseguiram acreditar que Jesus era filho de Deus. O último que acreditou Jesus, quando morreu, já era tarde. Era o chefe dos soldados. Ao lhe encaixar uma lança na costela, viu água e sangue separados. Ali onde que ele acreditou que foi filho de Deus. Mas isso já era depois da sua morte. Não procura crer Jesus quando veres que a morte já te pegou. Só depois é que vai saber que Deus existe. Acredita enquanto estás a ouvir essa palavra para o servir. Embora que houve um ladrão à sua direita que creu, aquele homem, aquele ladrão era predestinado. Ele teve uma graça. Mas deixa eu te dizer, aquele que crê o Evangelho, for batizado, será salvo. E quando você é salvo, sabe que alguns sinais têm que te acompanhar para mostrar que você é crente. Bom, isso ali, vamos ainda ler. Jesus Cristo devia manifestar, mostrar que era filho de Deus de verdade. João capítulo 2, versículo 23. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, Jesus respeitava a Páscoa, porque sabia que a Páscoa era uma recomendação de Deus, a partir do profeta Moisés. A Páscoa era um memorial, uma lembrança, como Deus libertou o seu povo na escravatura. Era a saída, a libertação. Jesus sabia que aquele povo fazia aquilo que Deus ordenou. Quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele
Vamos ver o que causou muitos a lhe crer. Muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Os milagres fazem parte de confirmar que este é um filho de Deus, um servo de Deus, um enviado de Deus. É por isso sempre neste canal cheguei a te dizer que nenhum servo que pregou tanto tempo, que pregou, que Deus enviou, que pregou tanto tempo, sem Deus o confirmar. Veja, o João Batista não fez milagres, sim, mas ele próprio foi sincero. Quando viu o homem que vai fazer milagre, o homem que Deus vai confirmar ao público, ele próprio disse: alguém maior de mim, e não tenho até direito de poder abrir até suas sandálias. Aquele é maior. Veja ainda como que no mesmo momento Deus, o profeta perde a força quando Deus se fez carne. E ali onde João não pôde fazer nada, porque Deus se tornou um homem. Mas nós devemos manifestar Deus. Deus tem que nos usar. Fora do João Batista, que esteve presente na terra com o seu Criador. Todos nós, Ele sempre entrou em nós. Nos usou. Os milagres que tu odeias, pregador, cuidado de ser um fariseu moderno. Cuidado de ser um fariseu moderno. Os fariseus sabiam que os milagres que Jesus fazia eram mesmo verdadeiros. Mas era a rivalidade, aliás. Desculpe. A rivalidade provém do Satanás. Eu vou te mostrar que os fariseus sabiam que aqueles milagres que Jesus fazia eram milagres de Deus. Mas a inveja, o orgulho, a rivalidade provoca a complexidade, provoca muitos a mentir e diabolizar as coisas de Deus, mas sabem. Por isso que Jesus disse que são iníquos, praticador da iniquidade, sabendo que é verdade, mas rejeitam, mostra como se fosse, não sabem. Vamos lá ver no segundo capítulo para ir mais rápido. João capítulo 3, 1 até 2. Vais ver que os fariseus sabiam que os milagres de Jesus era a confirmação de Deus que aquele era seu filho. João 3, 1, 2. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era um líder dos judeus.
Veja o que os fariseus viram de Jesus. Um deles veio comunicar Jesus secretamente. Porque Jesus dizia, será que os fariseus não estão vendo que esses milagres é Deus que está fazendo? Eles têm as Bíblias, têm o livro dos profetas, eles leem a Escritura. Isto tudo que estão vendo, não sabem comparar com aquilo que está escrito nas suas leis, nos salmos e nos profetas. Mas um dos pregadores veio secretamente comunicar a Jesus que não se preocupa, pensando que nós não demos conta que os milagres que tu fazes é Deus que faz através de ti. Então, este homem vai fazer o quê? Versículo 2. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse, Rabi. De outra maneira significa mestre, pregador. Reconheciam que Jesus era pregador, enviado por Deus, usado pelo Deus, que eles alegavam servir. Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou. Ulala. Olha, a iniquidade é mesmo esta. A pessoa reconhece secretamente e falam outra coisa perante seus seguidores. Para não perder a fama, para não perder as elogias, o respeito que eles gozam diante do povo que eles embrulham. Nós sabemos, ele não disse que eu sei, eu Nicodemos. Não, nós. Quando ele usou nós, sabia que os fariseus, os líderes dos judeus, reuniam-se e diziam mesmo que aquele homem, de facto, pois ninguém pode fazer esses milagres. Glória a Deus. Você hoje despreza os milagres. Mas escuta os fariseus. Ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Oh, meu irmão, você tem a precipitação de diabolizar os milagres, mas nem o milagre que você já operou, ou Deus já operou através de ti. Se Deus já te usou pelos milagres, nunca vai diabolizar os milagres de Deus. Veja o que falou. Veja o que criam os fariseus secretamente. Criam em segredo, mas um deles veio se apresentar ao pregador Jesus, para o dizer que nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, que és um pregador, que és um homem verdadeiro que Deus enviou. Mas por que duvidar aquele que vocês sabem que Deus é que o enviou? Por que perseguir aquele que você sabe que Deus é que o enviou? Por que falar mal daquele que tu sabes que Deus está usando ele? E diz que ninguém pode fazer esses milagres. Veja o tipo de milagres que nós cremos como cristãos. Os nossos milagres são comparados com o milagre de Jesus. Quando alguém fazer contrário da maneira que o mestre fez, esses tipos de milagres não são milagres.
Os milagres que nós falamos, aquilo que Deus faz através do seu enviado, através de um pregador que ele próprio mandou. Agora, para você concretizar que depois de Jesus ouvir esse testemunho, esta confirmação, através de um fariseu, vamos agora no João capítulo 10, versículo 38. Veja, um pouco assim, eu dei esses capítulos para você compreender um pouco. Os fariseus versículo 37, vamos ainda ler, desculpa. Aí só está 38, mas vamos começar 37, para irmos até 38. Jesus aqui agora declara perante aqueles fariseus que fingiam como se fosse não sabiam que Jesus era um enviado de Deus. Mas ele próprio lhes disse, publicamente, onde havia o público, se não faço o que o meu Pai manda, não creiam em mim. Meus irmãos, por que vocês estão crendo com aquele tipo de pregador que Deus não confirma e que ele não mostra o que Jesus Cristo disse nos primeiros homens que ele mandou? Vocês colaram pessoas pelo conhecimento e esses homens vão vos dar uma fé intelectual, como nos disse o nosso querido irmão Brana. Diz que a fé intelectual, um intelectual que desenvolve, que fala as coisas pela inteligência, ele vai te contaminar uma fé intelectual, que vais começar a acreditar as coisas, mas quando as coisas verem se cumprir por outras pessoas, você vai criticando, você vai rejeitar, porque você não tem experiência daquilo que você captou, daquilo que você conhece. Você conhece pela mente. No versículo 38, ele diz, mas eu faço e vocês não creem em mim. Está vendo? Então creiam pelo menos nas coisas que faço. Pelo menos nos milagres. Pelo menos na cura divina. Pelo menos vendo esse tipo de coisa como Nicodemo falou, que ninguém pode fazer esses milagres sem Deus estar nele. Jesus insistiu, mesmo que não vão crendo da forma que eu ensino, que eu creio, a maneira, mas acredita pelo menos aquilo que eu estou fazendo, as coisas que faço. E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. Quando Jesus estiver na alguém, pior aquele que prega. Pior aquele que prega. Não faltará a fazer as obras que Jesus faz. Porque não será ele a fazer, mas Jesus dentro dele. Meus irmãos, mesmo que você ainda não chegou naquela fé que o outro tem, mas não diaboliza, não despreza, não minimiza aquilo que estás a ver no outro. Porque é Deus que está confirmando os seus homens. Porque ele começou a fazer isso em Jesus Cristo. Fez isso no Elias.
no Isaías, no Antigo Testamento, no Eliseu, no Moisés, no Josué, Gedeão, usou muitos. Vimos até o Tiago a dizer, se tu tens a fé, eu tenho a fé e as obras. Ele disse que a fé sem obras é morta. Essa é a base do cristianismo. Portanto, veja só, o que é que fazia os apóstolos no princípio? Os cristãos da primeira era. Basta ver que na nossa igreja, eu não tenho esse poder de demonstrar, de desafiar com os demônios que tormentam as ovelhas de Deus. Eu vou chamar quem tem este dom, quem tem essa medida da fé com essa situação. Quando a Tabita morre em Jope, tiveram que chamar o homem que tinha este dom, o Pedro. Mas Pedro não carregou a Tabita da Jope para Jerusalém. Não. Pelo contrário, foi uma alegria daquela igreja, vendo mais a irmã ressuscitando e continuar a fazer as boas obras naquele tabernáculo. Quando Filipe pregou Samaria, as pessoas se arrependeram, batizados, mas ele disse, tem que chamar alguém que Pedro, o pastor Pedro, para vir impor as mãos para o batismo do Espírito Santo. O cristianismo, e assim, se complementa. Chama quem tem a coisa. Ele não vai para vir ganhar dinheiro, riqueza, para ter patentes ou galões nos ombros, mas é uma coisa que pode também dar a credibilidade de muita gente saber que vocês têm um Deus verdadeiro, através, às vezes em quando, por uma outra pessoa que você convidou. Sim. Veja só, o corpo de Cristo é de muitos membros, mas quando um membro despreza outro, você não vai sair do corpo. Mantém aí. É por isso um cristão nunca vai diabolizar os milagres de Jesus. A não for os milagres de fabricar que não são bíblicos. Nós sabemos nosso mestre como ele fez os milagres. E como ele orientou os milagres serem feitos. É simplesmente pelo nome dele. Não há outra coisa de fabricar. É o nome de Jesus que dá resultados. Fica conectado neste canal que verás. Visita sempre este canal. Notícia de Jesus Cristo no YouTube. No Facebook. Gomes JM. Vais ouvir testemunhas. Como que as pessoas ficam alegres a ver os milagres de Jesus. Este canal publica os milagres de Jesus Cristo. Muito obrigado. Este é o pão. Procura crer
um Deus dos milagres. Um Deus que não faz milagres é um Deus estranho. Os nossos milagres são identificados biblicamente. Você não pode dar banho a alguém para ter a cura. Você não pode dar folhas nem remédios e chamar aquilo cura divina. Um pregador mandatado de Deus, Deus sempre lhe usa. Muito obrigado. Aquele que não tem este nível da fé, chama o outro. Convida o outro. Convida. A Tabita vai ressuscitar. Não deixa morrer a ovelha de Deus, porque você não tem capacidade de o ressuscitar. Chama Pedro. Não deixa a igreja manter assim, sem batismo do Espírito Santo, porque você pensa que quando estás a pregar, estão sendo batizados. Chama o Pedro. É normal. Não quer dizer que o Filipe não tinha Espírito Santo. Tinha. Mas nem todos que têm esse poder de transmitir o Espírito Santo pela imposição de mão. Como Pedro, Paulo e alguns. Você pode impor mãos nas pessoas, orando, o Espírito Santo não vai entrar. Chama quem tem essa possibilidade. Você pode impor mãos aos doentes, casos graves, milagres não vai operar. Chama quem tem essa capacidade. Esse é o cristianismo. Não deixa pessoas perdendo a vida por você não ter este domínio. Não ter este dom. Jesus tem dons atribuídos. Portanto, que Deus abençoe. Eu aqui em Angola, já fui em Luanda fazer campanha. Deus curou. Um pastor convidou-me. Fui no Lubango, no sul de Angola. Jesus curou, fez milagres. Dia 30 deste mês, um pastor me convida no Uís, na província do Uís. Estou indo lá. Sei que Jesus vai curar. E é gratuitamente. Pelo contrário, eu é que vou dispensar, vou gastar para sair daqui para lá. E vou levar uma delegação. São custos. Mas tudo isso para o benefício do reino de Deus. É certo. Quando alguém diz que está a curar, está a fazer milagres, e começa a explorar, começa agora a cobrar dinheiro, começa agora a fabricar coisas, não há maneira de Jesus Cristo. Verifica bem essa pessoa, o que é que ele usa para fazer essas demonstrações. Eu chamo aquilo demonstrações simplesmente humanas. Mas queremos milagre de Jesus. Identificados na palavra. Obrigado. Esteja aí pela próxima. Você vai nos seguir mais domingo neste canal. Terás mais outras novidades neste canal. Não perca. Que Deus vos abençoe.